capítulo de número 4, versículo de número 11, uma carta de Paulo. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E o versículo chave: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Repita comigo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Toma o teu respectivo assento, glorificando o nome de Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs aqui presentes neste culto chamado hoje, esta palavra é inspirada por Deus no coração de Paulo. Ele está escrevendo esta carta por volta do ano 600, do ano 60 depois de Cristo.
importa que na minha casa não falte. Não é assim? Olha que Paulo recebe a revelação de Deus. Ele levanta a voz e fala com os escravos que estão presos. Ele fala com o centurião. Ele fala com o capitão: olha, é melhor que nós pousarmos aqui. Vamos pernoitar aqui, porque se nós sairmos daqui a viagem vai ser doída, não só para os homens, mas também para toda a embarcação. Paulo avisa. Aleluia. Ele compartilha a revelação do céu. Só que o centurião que estava guiando toda a embarcação, embora o centurião não era o piloto, embora o centurião não era o capitão, ele tem mais confiança, aleluia, nos marinheiros do que na voz de Paulo. Ele dá mais ênfase e mais atenção nos marinheiros do que na voz que Paulo está dizendo. Paulo, ele deixa enfatizar: quem me revelou isso é o Deus que eu sirvo e creio nele. Ah, você não pegou não, mano. Aleluia. A confiança do comando daquele barco no coração do centurião estava no piloto, nos marinheiros, mas a verdade é que no coração de Paulo ele sabia que o dono do céu, o dono do mar, estava guiando aquele barco. Somente Deus podia realizar. Aleluia. Enquanto, aleluia, o centurião está confiando, aleluia, no piloto, no capitão, nos marinheiros, Paulo está confiando em Deus. Glória a Deus! Ah, você não pegou. Enquanto o centurião está confiando em homens, em capacidade humana, aleluia, Paulo está confiando no autor e no consumador da fé. Aleluia! Aleluia! Ninguém pode até saber pilotar essa embarcação, mas o Deus que eu sirvo é o piloto do mar, é o dono da tempestade. O Deus que eu sirvo é aleluia. Glória! O Deus que eu sirvo é o Deus que gera, aleluia, todas as circunstâncias. E esse Deus, o dono do mar, o dono da tempestade, é esse Deus, aleluia, que me revelou: a viagem vai ser difícil, a embarcação vai padecer, os homens vão padecer, mas o centurião dá mais crédito ao piloto e ao capitão, e eles saem da cidade de Creta com rumo à Itália, rumo a Roma. O destino é Roma. Eles precisam chegar. Quando começa a viagem, já de noite, é crente querendo, aleluia, ser reconhecido, aleluia, pelo dom. É crente querendo receber status através do dom. É crente ser Cristo e não querer servir, aleluia. Mas Paulo está assim, ó: Senhor, tem misericórdia desta embarcação, né?
nele. As ondas estão batendo assim, ó, despedaçando o barco, irmão. Está quebrando o barco. Eles começam a jogar o bote. Eles começam a pensar em abandonar o navio. Havia escravos judeus, prisioneiros judeus juntamente com Paulo. Havia os marinheiros, havia centurião. Havia algumas culturas ali misturadas. E Deus querendo se revelar através de um homem. Ah, você não pegou não. É só para crente que está no culto isso daqui, ó. Deus me revelou aqui agora. Enquanto eu tenho uma promessa e um propósito em uma vida, independente do lugar e da circunstância, eu cumprirei. Os meus planos não vão se frustrar. O meu projeto não vai naufragar nessa tempestade.
Você fala isso porque na tua casa que só tem ovo para comer, né? Sabe quantos dias ficaram sem comer nessa tempestade? 14 dias. 14 dias sem ninguém comer dentro do barco. Está no texto. 14 dias sem comer no meio da tempestade. Aleluia. E Paulo aqui, ó, no meio desses 14 dias, quando a esperança daqueles marinheiros foi embora, a Bíblia já diz que Deus aparece para Paulo, Deus fala com Paulo, Deus chama a atenção de Paulo. Paulo, pela sua ousadia, Paulo, pela sua coragem, Paulo, e pela tua fé, eu vou entregar na tua mão todos esses homens. Não vai perder uma alma sequer, Paulo. Quantos tem na embarcação? 276 pessoas. Nem todos querem vir, Paulo, mas através de você eu vou levar as tuas mãos. Através da sua vida, da tua coragem, da tua ousadia, da tua fé em Cristo, da sua perseverança no meio do deserto. Permanece firme na tempestade, irmão. Permanece na palavra. Paulo disse à igreja de Corinto, ele já tinha dito à igreja de Corinto nesse tempo, ele já tinha falado que já era o período 63 depois de Cristo, já havia se passado 60 anos que nosso Senhor havia ressuscitado. Ele já tinha falado na igreja de Coríntios, capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, que nada vos abala. Será que tem crente aqui que a tempestade não abala? Será que tem crente aqui que a tribulação, aleluia, não intimida? Será que tem crente que permanece firme e abundante, sempre constante na obra do Senhor? Olha para cá, Paulo termina dizendo assim no versículo 58: porque todo o vosso trabalho jamais será vão no Senhor. A fé de Paulo naquela embarcação, com fome, todos com medo, 14 dias de muita tempestade. Olha para cá! Nesses 14 dias, a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, quando estava de dia, eles não viam o sol, e quando estava de noite, eles não viam estrela, porque era só tempestade. Ficou um dia, porque não tomou refrigerante e a comida fica revoltada. Porque um dia ficou sem um veículo, pronto, não posso sair de casa. Vai apertar o glória a Deus, mas vai curar aqui dentro. Paulo é crente autêntico, irmão. Não é crente Nutella, não. Se chove, eu não vou para a igreja. Se eu estou a pé, eu vou para o culto. Eu estou mais de 3 dias para chegar esse rapaz. Quer minha fé de ano, mas não quero dar 3 dias para sacrificar. Quer ser missionário igual Paulo, mas não quer ficar 14 dias na tempestade. Aí depois quer falar, tudo posso, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Foi daí que Paulo tirou esse texto. Deus, eu sinto a graça. 14 dias, irmão. Deus olha para ele e fala: eu vou te entregar toda a sua mão. Aí ele se encoraja, irmão. Olha para cá, quem está no culto? Ele se encoraja mais um pouco ainda, porque as poucas forças que Paulo tinha, talvez, Deus está falando com gente aqui, ó. A tua fé está pequena, irmão. A tua fé está pequenininha. As tuas forças estão poucas. Mas nessa noite, o Senhor se revela na tua vida. Eu sou teu Deus. Eu te ajudo e te sustento na terra da justiça. Permanece firme.
Sabe por quê? Quando todos falaram no barco de desânimo, aqui nós vamos morrer, os marinheiros, os patentes de alta, rapidamente pegaram os pequenos botes e começaram a lançar para fora. Quando Deus revela para ele: eu vou te dar todas as almas na mão, ele fala: olha para cá, homens, ninguém vai morrer nessa embarcação. Glória a Deus, aleluia. Todos nós chegaremos firmes em terra firmes. Aleluia. Porque o meu Deus, o qual eu creio, me revelou isso. Mas se esses homens descer do barco, eu já não garanto uma promessa. Sabe por quê, irmão? A promessa de Deus, ela se cumpre mediante obediência.